Bem, pessoal, eu pretendo conversar um pouco com vocês a respeito do Michel Foucault, um grande epistemólogo, filósofo francês, quase que contemporâneo, praticamente contemporâneo. Então eu vou começar citando um congresso onde eu apresentei um trabalho, e esse trabalho teve a participação de Jacques Lacan. Então eu falo isso com orgulho, porque ele foi um dos mais importantes psicanalistas depois do Freud. E esse trabalho se chamou, não é, na década de 70, fora do Brasil, e ele se chamou A Estrutura Paranoica do Conhecimento. É um trabalho no qual eu praticamente coloquei um epistemólogo no divã e interpretei que toda a origem do conhecimento é baseado num não sei. E o epistemólogo tenta responder em cima desse não sei o que eu deveria saber. E assim foi feito o trabalho, participou Lacan, e é claro que existe influência do Lacan no Foucault e do Foucault no Lacan. E eu mesmo, nos meus blogs, eu tenho falado mais recentemente sobre o Foucault, porque ele não é de fácil entendimento. Então, na medida em que vocês têm sobrevivido ao saber psicanalítico, eu me permito a citar com maior frequência o Foucault, né, que nasceu em Poitiers, uma cidadezinha francesa, em 1926. O Foucault ele foi importante porque ele fez críticas sobre o direito penal e fez críticas sobre a psiquiatria. Ele escreveu e forneceu, é claro, as bases da antipsicanálise, ou seja, a filosofia, a epistemologia em que se baseia mais a antipsiquiatria, ela foi originada principalmente através de Michel Foucault. Ele escreveu, né, e ficou famoso com a palavra e as coisas, isso ele fez em 1966, e como vocês sabem, é o primeiro grande passo, não é, que se deu para dizer que cada discurso tem uma propriedade e ele é válido muito num determinado contexto. E naquele contexto ele dá conta de uma origem social, de uma origem política. E fora daquele contexto, é claro que ele fica bastante empobrecido. Então, nas palavras e coisas, é que o Foucault teve aí sua fama, né? Ele já tinha escrito a História da Loucura, já tinha escrito O Nascimento da Clínica, e posteriormente, isso já foi quase que na década de 70, ele fez a famosa Arqueologia do Saber. Ele fez Vigiar e Punir, onde ele fazia referências muito importantes, que tanto o criminoso como o louco, de alguma forma, eles são retirados da sociedade. As prisões, os manicômios, são feitos basicamente para tirar os indivíduos marginalizados, ou pela loucura, ou marginalizados por cometerem algum crime, eles são retirados do convívio social, e o objetivo teórico
falso, muito falso, por sinal, é de que eles serão reeducados e readaptados. É claro que eles não serão nem readaptados e nem serão socorridos na essência, uma essência que os tornou marginais, ou os tornou criminosos, ou os tornou loucos, né? Então, isso tudo o Foucault estudou e conhecia bastante e aplicou quando ele foi titular do Collège de France. E vocês sabem que no Collège de France ele fez uma série de estudos onde ele fundamentou, inclusive, uma nova interpretação para as coisas, uma nova hermenêutica, porque nós sabemos que todo saber humano, sem exceção, todo saber humano, político, religioso, psicanalítico, todo saber humano é constituído de associação de palavras. É feito num território distante das coisas que eles tentam revelar. Mas é claro que a revelação depois vai ficar por conta do desejo de cada um dos apreciadores daquele contexto linguístico. E quem mais estudou a linguagem, um dos que mais estudou a linguagem, foi Michel Foucault. E é claro que Lacan também estudou muito a linguagem, quando ele fez a releitura de Freud e criou, em cima do Saussure, uma nova visão da linguagem, em termos de significantes e significados, com a hierarquia dos significantes sobre os significados. Do Foucault, o que é muito importante nós frisarmos é que ele fez diferença entre uma normalização, ou seja, algo que é baseado no modelo estatístico, mas sempre o modelo linguístico, conforme nós falamos antes, e depois da normalização nós temos uma normatização. É claro que a normatização corresponde a uma força excessiva que é dada para julgar indivíduos. Muito mais julgar esses indivíduos do que ajudá-los, sobretudo na medida em que esses indivíduos foram repudiados do âmbito social. E eu entendo que esse foi um dos maiores méritos de Foucault e seus seguidores. E já isso foi enunciado por Lacan com bastante sabedoria nessa releitura que o grande também psicanalista e aí filósofo e epistemólogo francês fez em cima da interpretação dos sonhos, em cima da metapsicologia freudiana. Então nós temos que observar em Foucault principalmente essa característica onde as pessoas eram retiradas do convívio social e existia um pretexto nobre. Nós vamos curar esses indivíduos face a uma criminalidade e nós vamos curar esse indivíduo face a uma posição de loucura. E é claro que esse pretexto foi e ainda costuma ser utilizado quando nós queremos e impomos conceitos sempre baseados numa associação de ideias, sempre baseados numa linguagem que é bom que se frise.
uma linguagem que contém muito pouco de uma verdade intrínseca, de uma verdade essencial das coisas. Né? São as coisas que, evidentemente, só podem ser representadas no nosso psiquismo. E Freud já falava muito nisso. Né? Quando Freud mostrou a modificação que existia do instinto para a pulsão, e ele dizendo que pulsão é uma coisa estritamente humana, ele falava uma pulsão que tem dois vértices básicos, representantes ideativos, ou seja, associação linguística, palavras, e representantes afetivos, também conhecidos através da linguagem. Então, vejam, né, vocês que tudo isso já estava no saber psicanalítico de Freud. Depois isso tudo foi relido por Lacan e foi enfatizado aí pelo famoso Michel Foucault, que é o motivo desta pequena conversa que eu estou tendo com vocês, e sabendo que o Foucault sempre procurava coisas que normalmente nós deixamos passar, mas que isso também já estava implícito em Freud, foi mais explícito ainda em Lacan, que é a história de em que contexto que esse discurso vale. Esse discurso vale a partir de qual origem? Ele é destinado a quem? Quais são os objetivos mais diretos desse discurso? E isso tudo, gente, é o que eu queria basicamente transmitir para vocês a respeito do grande epistemólogo e filósofo francês Michel Foucault, e que praticamente foi, não é, nosso contemporâneo, junto com Lacan, Jacques Lacan. E é claro, aí nós temos o André Green, nós temos Sérgio Leclerc, nós temos outras pessoas, alguns deles inclusive já vieram ao Brasil, fizeram conferências, mas tendo por base sempre esses antecedentes, né, da metapsicologia freudiana, depois transcrita com muito brilhantismo pelo Lacan, e depois Michel Foucault, que é o motivo dessa nossa breve conversa. Então era isso que eu tinha a falar com vocês, a respeito desses procedimentos básicos num saber filosófico, num saber de um epistemólogo francês que sempre foi muito envolvido pelo saber psicanalítico e fez até reflexões, né, sobre a arqueologia do saber, sobre a história da loucura, o nascimento da clínica, a história do saber da loucura, predominando a Idade Média, e também fez uma série de enunciados muito importantes sobre o direito penal, sobre a justiça, inclusive todo o rigor da justiça primitiva, baseada no sacrifício do próprio corpo, até a justiça mais moderna, onde o corpo é poupado, mas é claro que vai existir uma tortura mental, uma tortura psíquica, que são formas de punir. Punir quem? Os indivíduos que ousaram rebelar-se contra a sociedade num determinado momento. Ninguém é a favor desses indivíduos, só que nós temos que buscar um novo método para ajudá-los. E é claro que
encostar esses indivíduos no manicômio, encostar esses indivíduos numa prisão, e só isso em si, como punição, é claro que isso não vai alterar a essência desses indivíduos. Então, nós temos que, antes de mais nada, considerar que são pessoas, e pessoas que sofrem, e muito provavelmente sofrem até mais do que nós, porque ousaram romper com o tradicional. E nós costumamos estar imersos ao tradicional, porque isso nos garante mais liberdade. E vocês vejam que praticamente todas as teorias se baseiam, teorias sociológicas, se baseiam nesse crescimento da liberdade humana. Era isso que eu tinha a falar com vocês. Obrigado desde já, e espero que vocês leiam nas obras básicas, né, do Foucault, alguma coisa que possa fazer com que vocês reintrojetem conceitos importantes na vida humana. Então, muito obrigado.